Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós então chegamos ao ponto culminante. Estamos aqui ao lado de Geraldo Lemos Neto, ele que saiu um artigo bacana na Folha da Região, não sei se vocês viram, o Elinho, o Júnior também, né? Aqui, Doutrina Espírita e Chico Xavier são temas de palestras, né? Com Geraldo Lemos Neto, que esteve ontem em Birigui, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, como divulgamos bastante aqui, né? E hoje ele estará no Centro Espírita Luz e Fraternidade, na Rua São Vicente 336, com um pinga-fogo, hein? Um pinga-fogo sensacional hoje lá no Luz e Fraternidade. Espaço para as pessoas que estiverem presentes. O microfone sem fio tá no jeitinho lá, Elinho. Ah, opa! Microfone sem fio lá, né? Para as pessoas fazerem perguntas, né? Questionamentos com o Geraldo Lemos Neto. A partir das 18 horas, tá? Das 18 às 20 horas, tá? E nós registraremos também, né? Faremos a gravação lá. E posteriormente nós mostraremos para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, para toda a região de Araçatuba, e também no site avozdoespiritismo.com.br. Amanhã o Geraldo Lemos Neto estará no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Araçatuba, no centro de Araçatuba, a Rua Oscar Rodrigues Alves 152, com o tema Chico Xavier em Minha Vida. Eita, quanta inveja, hein? Inveja no bom sentido, tá, Geraldinho? Inveja no bom sentido. Vamos então ouvir primeiramente os cumprimentos de Geraldo Lemos Neto. É um prazer estar aqui no programa A Voz do Espiritismo, da Rádio Bandeirantes. Eu agradeço a vocês o convite, me sinto muito honrado por participar dessas atividades junto a amigos queridos aqui da região de Araçatuba, e hoje especialmente enviando aqui a minha mensagem de gratidão, de carinho às nossas irmãs mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e lembrando as suas tarefas gloriosas como mães, como avós, como irmãs, tão importantes em nossas vidas, vai o nosso beijo, o nosso abraço a todas as nossas irmãs. Muito bem, os cumprimentos também do Júnior, Walter Perry Cefali Júnior, também aqui presente, né? Acompanhando o Geraldinho. Júnior. Nós agradecemos a oportunidade de termos aqui o Geraldinho, que realmente é um homem que traz todo um subsídio da vida, do contexto, do convivência com o Chico, que engrandece não apenas o movimento espírita, mas cada um de nós em particular. Nós agradecemos a presença dele entre nós. Hélio Matos Correia Júnior, Caio Elinho, também nossos microfones à sua disposição para seus cumprimentos. A gente agradece muito a oportunidade e a possibilidade do Geraldinho estar aqui com a gente, como o Júnior bem colocou, porque a gente traz uma revivescência do momento em que a humanidade teve a oportunidade de estar um dos apóstolos diletos de Jesus tão próximo a gente, e a gente sente o frescor da brisa da Galileia nesse momento, nesses bate-papos, nesse encontro, nessa presença tão agradável que é o Geraldinho. Muito bem, aqui inclusive uma matéria bacana, né, bonita, que saiu no jornal Folha da Região de ontem, Doutrina Espírita e Chico Xavier, com temas de palestra, até que quase meia página, né, de matéria, falando sobre Geraldo Lemos Neto, que é de Belo Horizonte, né? É de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu sou de uma família, pelo lado materno, a família Machado de Pedro Leopoldo, que conviveu com Chico Xavier desde quando ele era criança, né? Família toda espírita, trabalhadores espíritas, desde antes de Chico ser espírita. 2 de meus tios avós, Zeca Machado e Adélia Machado, já eram espíritas antes de 1927, né? Participando das atividades dentro da doutrina. E acompanharam desde muito cedo, minha avó Carmen, o desabrochar da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a partir não só da etapa psicográfica dele, que começou em 8 de julho de 1927, mas bem antes, ainda Chico Xavier, como católico ou de família católica, na infância, na sua juventude, ele apresentava fenômenos mediúnicos que encantavam a alguns e também desagradava a muitos, não é? Ele dizia para nós que a luta dele com a mediunidade começou desde o grupo escolar, que já no grupo escolar, quando ele
12 anos de idade. Ele tira o 3º lugar do concurso em 1922. O estado de Minas Gerais lança um concurso público para comemorar o centenário da independência do Brasil, e a redação que ele escreve tira menção honrosa no 3º lugar no estado de Minas Gerais inteira. E ele fala que a partir de então, e ele dizia que não foi ele quem escreveu, que ele ouviu um ditado de um amigo espiritual que havia se aproximado perto dele para ditar a composição. Então ele dizia para nós que desde aquela época se formou os partidos pró e contra. Desde a infância no grupo escolar, minha avó materna, Carmen, era colega dele de grupo, então ela acompanhou tudo isso, né? E a luta dele na mediunidade começou bem cedo. Acho que naquele tempo era muito mais, né? Muito mais, né? Porque discriminação, o medo até, né? O medo, a desinformação, a ignorância das pessoas em torno do espiritismo, em torno da mediunidade, e ele como um desbravador, um verdadeiro apóstolo do Cristo nos tempos modernos, foi com muita paciência, com muito amor no coração, demonstrando a toda a população que o Espiritismo era Jesus de novo para o coração do povo. Era o Evangelho redivivo, era a fraternidade pura, resgatando para nós o cristianismo primitivo. Muito bem, o que vocês acham? Pedimos o telefone agora ou algum de vocês já... quem quiser ligar e fazer alguma pergunta pode ligar, tá? 3623-5092. Enquanto isso, o Júnior vai formular uma pergunta para o Geraldinho, tá? Enquanto isso, o Walter Perry Cefali Júnior está aqui do nosso lado também e fará uma pergunta ou uma colocação para o Geraldinho. Lembrando o que você fala, do que o Elinho havia colocado, do frescor do Evangelho, o que você lembra que remonta a convivência com Chico à época de Jesus? Olha, eu posso dizer com toda sinceridade que eu aprendi a amar Jesus com Chico Xavier. Porque ele falava de um Jesus tão próximo, tão presente nas nossas vidas, que se manifestava justamente na presença do que ele chamava os amigos de Jesus, que são os nossos irmãos mais necessitados, e que quanto mais nós estivéssemos próximos do sofrimento, da angústia, da mágoa, da pobreza, tanto material quanto espiritual, quanto mais nós nos aproximássemos da dor e do outro em sofrimento, mais estaríamos em contato com Cristo. Porque era justamente ali, do lado desses que mais sofrem, mais padecem, é que o trabalho do Cristo se desenvolve com mais intensidade. E Chico era o primeiro a dar esse exemplo, né? Nós acompanhamos durante vários e vários anos as tarefas que ele teve em Uberaba, porque quando eu o conheci, em 1981, ele já residia em Uberaba, não é? E durante todos os sábados, todas as semanas, nos anos que se seguiram, às 14 horas, a partir das 14h15, ele ia, na ocasião, para a Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, estar com esses amigos de Jesus, que são os nossos irmãos necessitados. E lá fazia o Evangelho, que durava não mais do que meia hora, ele dava 5 minutos para cada um de nós comentar sobre o Evangelho, e logo depois do Evangelho no lar, ele atendia a população carente, que fazia fila para estar com ele, receber as oferendas de dinheiro, de cestas básicas, roupas, remédios, brinquedos no Dia das Crianças, né? As distribuições de Natal. O Chico estava sempre em contato com o povo e falava conosco o seguinte: Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Muito bem. Elinho, alguma colocação, Elinho? Alguma pergunta? Vamos lá. Hélio Matos Correia Júnior, também lá da instituição Nosso Lar, fazendo uma pergunta ou questionamento para o Geraldinho. Geraldinho, essas colocações que você fala são interessantes. Em algum momento o Chico dissociou a mediunidade da caridade? Como que a gente pode colocar o momento quando ele começa a mediunidade e também começa esse trabalho caritativo em Pedro Leopoldo?
nós soubemos por ele mesmo, pelo que ele contava, que desde o início nós podemos traçar na tarefa de Chico Xavier as duas vertentes que ele abraçou, porque no dia 8 de julho de 1927, numa reunião familiar, privativa, ele, Chico Xavier, o casal José Hermínio Perácio e algumas poucas pessoas, ele vai receber a primeira mensagem dos amigos espirituais. A primeira mensagem nós não a temos, porque ninguém guardou uma cópia dessa mensagem, mas sabemos que foi uma mensagem de 17 páginas, assinada simplesmente por um amigo espiritual. Então nós podemos dizer que ele começa a tarefa do esclarecimento no dia 8 de julho de 1927, e 2 dias depois, 48 horas depois, na sua casa, na intimidade do seu lar, ao fazer as suas orações noturnas, ele recebe a visita do espírito de Isabel de Aragão, que, muito iluminada, vem lhe convocar e lhe dizer: Francisco, eu venho hoje aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos. Ele então, surpreso, que ele era de uma família muito pobre, em determinado momento, o Chico foi arrimo de uma família de 17 integrantes, entre eles irmãs, cunhados e o próprio pai desempregados. Só ele tinha uma função e, portanto, ele era o arrimo dessa família e, portanto, com muitas dificuldades financeiras para se manter. Ele vira-se para ela e diz assim: mas senhora, nós temos tão pouco, mal dá para alimentar os nossos. E ela responde para ele: Francisco, não se importe com isso. Os recursos e as pessoas virão em nome do Senhor lhe auxiliar. E ele, como bom servidor, se colocou à disposição imediatamente dela, dirigiu-se à sua irmã Luísa, perguntou a ela: o que temos em casa, Luísa? Temos os pães do café da manhã do dia seguinte. Então venham comigo, vamos procurar a pobreza, vamos distribuir esses pães, porque eu recebi uma ordem nesse sentido. Ela fica doida, fala: Chico, mas e os meninos amanhã vão ficar sem o café? Não se preocupe com isso, amanhã nós damos um jeito. E ele foi procurar a pobreza que residia naquela época ao redor do Rio, em Pedro Leopoldo, e distribuiu esses primeiros pães. Quer dizer, ele inaugura também a tarefa da consolação, da assistência fraternal, tarefa esta a que ele foi fiel nos próximos 75 anos da sua existência. Ele tinha naquela ocasião 17 e foi até o ano 2002, quando ele tinha 92 anos de existência. Ele nunca deixou essa tarefa de assistência fraternal aos menos favorecidos. Muito bem, lembrando que naquele tempo, né, totalmente diferente de hoje, né? Hoje várias instituições fornecem alimentos, organizações, ONGs, né, também o próprio governo federal, né, o programa que dá assistência alimentar, né, a essas pessoas extremamente necessitadas. Naquele tempo não tinha nada disso, né, Geraldinho? Naquele tempo a pobreza era maior que hoje e não existiam esses incentivos governamentais, né? De fato, mas ele não se limitou à caridade material. Sim. Também, não é? Aliás, principalmente, Chico Xavier desenvolveu um trabalho de amor aos semelhantes, de consolação no campo moral, não é? Acolhendo aqueles que o procuravam em aflição, em angústias, pessoas que estavam com pensamentos desequilibrantes, com pensamentos de autoextermínio, ou então mesmo procurando uma orientação espiritual para seus problemas cotidianos, não é? Pais e mães que perderam seus filhos em desastres, esposos e esposas que viram seus companheiros desencarnar muito cedo por doenças insidiosas. E Chico foi recebendo esse pessoal ao longo de toda a sua vida. Aliás, diga-se de passagem, muitos biógrafos erroneamente situam
essa tarefa da consolação psicográfica, das mensagens familiares de Chico Xavier em Uberaba. Mas, na realidade, nós sabemos que essa tarefa começou em Pedro Leopoldo no início da sua mediunidade. Nós, lá na nossa família, somos um exemplo disso. Logo em 1927, o Chico começa a receber para os nossos familiares, em Pedro Leopoldo, as mensagens de uma tia bisavó, chamada Margarida Soares, que começa a enviar ao grupo da família Machado instruções, consolações, esperanças, sempre estimulando neles o trabalho cristão, a energia de continuar prosseguindo no serviço do bem, não é? Consolando-lhes as aflições através de Chico Xavier. Na década de 80, nós transformamos essas mensagens que tinham um caráter particular, tirando delas o aspecto geral, e compusemos o livro de bolso chamado Aceitação e Vida, que foi publicado pela União Espírita Mineira. E nós temos, por exemplo, em 1941, um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, desencarnou com 18 anos de idade. A sua mãe, que era minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, ficou arrasada. Era o filho mais novo, era aquele xodó da família. E justamente ela ficou embora espírita já de muitos anos, ela ficou muito abalada. Mas o Chico começou a receber mensagens dele para ela. No total foram 33 mensagens que foram psicografadas pelo Chico, mensagens de consolação. Numa delas, inclusive, ele fala: mamãe, eu sou o seu bastão de arrimo aqui na espiritualidade. Continuo ao seu lado, lhe incentivando no serviço do bem, lhe incentivando a prosseguir com fé, com esperança, com amor. Não desanime nunca, não é? Nós também reunimos essas mensagens todas. Foi o primeiro livro que publicamos de Chico Xavier, com autorização dele, pela União Espírita Mineira, em 1984, que tem o nome de Bastão de Arrimo, justamente. Então muita gente desconhece isso, que desde Pedro Leopoldo, Chico Xavier trabalhava na consolação familiar dos espíritos comuns, os espíritos familiares que se manifestavam nas reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, varando as madrugadas, né? Agora há pouco mesmo nós comentávamos, Chico Xavier era extremamente disciplinado com a hora de começar o trabalho. O trabalho mediúnico começava em Pedro Leopoldo 3 vezes por semana, segundas, sextas e sábados, pontualmente às 20 horas, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Tinha hora para acabar também, Geraldinho? Não tinha hora para acabar. Ele brincava, a hora de acabar é quando acaba o sofrimento. Né? Quando atendeu-se, ou procurou-se atender todas as pessoas que estavam numa situação de aflição extrema. E em Uberaba isso prosseguiu, a partir de 1959, sextas e sábados, ele tinha as reuniões públicas. O Bacelli mesmo já conversando conosco, nós fizemos uma média que por reunião ele recebia em torno de 10 mensagens particulares. Agora vocês imaginem isso, 3 vezes por semana em Pedro Leopoldo, 2 vezes por semana em Uberaba, durante 75 anos de mediunidade, 10 mensagens por reunião. Quantas mensagens teremos? São milhares de comunicações mediúnicas, consoladoras, que estimularam mães, pais desesperados a vencerem a prova da separação transitória, a manterem a fé, e muitos desses casais, a partir dessas mensagens, fundaram instituições de caridade. Fundaram instituições que foram consolar, asilos, creches, orfanatos, hospitais, né, que foram atender os necessitados do corpo e da mente, e também necessitados materiais de toda a ordem. Muito bem. Ô, Geraldinho, infelizmente eu não conheci Chico Xavier. Meu irmão caçula foi lá e disse que é impressionante quando chegava a vários metros de distância do Chico, né? Aquela sensação gostosa, uma influenciação muito boa.
Inclusive artistas famosos também relataram isso na própria televisão, né? Você que esteve muitos anos e muitas vezes com Chico, você percebeu muito isso quando as pessoas se aproximavam de Chico, né? A vida inteira, né? A gente percebia, era interessante pelo seguinte, o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, quando eu o conheci, ele já estava lá, era até hoje uma casa pequena, não é? Não tem luxo nenhum, é uma casa simples, bancos de madeira, algumas janelas, num espaço reduzido, e ali se amontoavam 500, 600, 1000 pessoas, e ninguém arredava o pé. As pessoas ficavam em pé horas na janela acompanhando a reunião e ninguém ia embora. Por quê? Não é? Ninguém se incomodava com aquele desconforto físico temporário daquelas horas, porque a reunião começava às 8 da noite, pontualmente, mas como disse aqui, não tinha hora para terminar. E às vezes avançando a madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã. Não poucas vezes. Agora vocês imaginam isso. E Chico colocava ele e o pessoal de Uberaba ali, o Iker Batista, que dirigia a reunião, o pessoal que estava acostumado com a reunião, colocava em torno as pessoas, os visitantes de fora, nós também, para falar do Evangelho. E é interessante que a gente tem condição de falar do Evangelho há algum tempo, não é? Por 1 hora, não mais do que isso, porque vai faltando assunto, porque nós não temos prática evangélica no nosso coração, como Chico tinha 24 horas por dia, né? E os amigos se revezavam, mas vocês imaginam quantas horas era preciso? Às vezes o assunto acabava, porque a gente não tinha mais assunto. O Emmanuel escrevia assim, através do Chico: fala com o nosso amigo para colocar a música clássica alta, porque pelo menos assim dava aquela manutenção da sintonia no povo, não é? E não começava aquele falatório, aquela coisa que poderia desvirtuar a reunião. E o Chico ia psicografando aquilo tudo, não parava. Quando acabava às 3, 4 horas da manhã, ele fazia questão dele mesmo ler as comunicações. Nessa época que você presenciava isso, ele já estava aposentado ou não? Porque já. Houve a época que ele ia trabalhar também no dia seguinte, né? Manhã seguinte, né? Exato. Ele, durante muitos anos, ele trabalhou. No início da vida dele, ele chegou a ter 3 empregos diários. Você imagina, 3 no início da mediunidade dele. E à noite ele atendia ao público 3 vezes por semana, no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, uma vez no grupo Meimei, nas quartas-feiras, que era a reunião de desobsessão, e além disso tinha, naturalmente, as assistências fraternas, as visitas fraternas, os passes, porque ele fazia questão de visitar as famílias carentes, ele mesmo, pessoalmente. Gostava de levar os mantimentos, o cobertor, mesmo o abraço fraterno às famílias carentes. Ele chamava isso de peregrinação, convidava os amigos e ia. E às vezes 2 horas da manhã, batia na casa da pessoa para levar um abraço, para levar uma consolação, né? Isso também se estendeu a Uberaba. Então a gente brinca que o Chico era o senhor do tempo. Eu não sei como, ele inventava o tempo para fazer tudo isso. A gente não aguentava o pique, tanto é que quando a gente visitava Chico, eu acredito que todos de fora, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, de Brasília, todos daqui do interior de São Paulo que iam a Uberaba, eu tenho certeza que, como nós, a gente aguentava 3, 4 dias o tranco. Depois a gente estava exausto, não é? Porque o ritmo dele não parava. Ele seguia em frente. Não tinha descanso para Chico Xavier. Muito bem, Júnior. Uma pergunta, Júnior. Esse trabalho assistencial que se propagandeou, que se hoje multiplica, então deve-se muito à influência de Chico. Então hoje que nós falamos que, e muitos acham que nós estamos fazendo uma dependência, em verdade um assistencialismo, em verdade ele estava preocupado em atender a alma humana, os problemas humanos em geral. Sem dúvida nenhuma. O nosso caro deputado já desencarnado, Freitas Nobre, esposo da nossa querida doutora Marlene Nobre,
no início da década de 80, ele chegou a fazer uma pesquisa sobre as instituições de caridade que foram fundadas sob a inspiração de Chico Xavier, né? E nessa pesquisa ele chegou à conclusão que, inspirados na palavra de Chico Xavier ou na palavra escrita dos benfeitores espirituais que escreveram através de Chico Xavier, mensagens essas destinadas aos fundadores dessas instituições, foram fundadas. Na pesquisa dele, ele teve que parar a pesquisa, porque não acabava. Ele foi pesquisando, ele chegou à conclusão que já tinha visto 3.000 instituições fundadas até então, sob a inspiração de Chico Xavier. E essas instituições é que estão trabalhando até hoje em benefício da divulgação da doutrina espírita, em benefício da consolação alheia, em benefício da caridade, porque o Chico dizia o seguinte: a questão da fome pertence a todos nós, porque não adianta você virar para uma pessoa que está passando fome, ou passando um sofrimento extremo, e começar a deitar nela um discurso doutrinário, não é? Um discurso de perfeição, que o estômago dela está ali gritando. Então ele diz que a fome ou a necessidade é como um incêndio. Você não vai pregar para o incêndio. Primeiro você tem que pegar a lata d'água e tentar apagar o incêndio. E para ele não tinha separação se era alcoólatra, se era prostituta, o que deixa isso aí. Para ele cuidava de todos, né, Geraldinho? Cuidava de todos e tinha respeito por todos. Eu agora há pouco dizia lá na livraria que o Chico era procurado por doentes lá em Pedro Leopoldo, de todas as procedências, leprosos, pessoas com feridas que não cicatrizavam. E essas pessoas o procuravam para serem atendidas, não é? E às vezes lá em Pedro Leopoldo ele publicava no jornal, que era um jornal de anúncios, pedindo que as pessoas, os cristãos, ele convocava os cristãos que o ajudassem a cuidar desses indivíduos que não tinham casa, que não tinham pouso e precisavam ser devidamente cuidados, mas que nenhum, durante as publicações desse jornal, que eram gratuitas e que circulavam pela cidade de Pedro Leopoldo toda, que nenhum católico, nenhum protestante, nenhum espírita aparecia para ajudar. Sabe quem aparecia para ajudar? As prostitutas. Olha só. As prostitutas que durante o dia estavam de folga, elas se candidatavam ao auxílio desses irmãos infelizes que precisavam tomar um banho, limpar as feridas, e muitas delas ajudaram Chico Xavier nessas tarefas. E ele nos contou que muitas delas se reformaram, porque aí ele passou a fazer o culto do Evangelho no lar, no prostíbulo. E muitas delas se reformaram, foram inclusive duas delas que nós contamos o caso no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, se tornaram enfermeiras ilustres em hospitais de Belo Horizonte, formaram família, criaram os filhos, educaram os filhos que chegaram a ter faculdade e grande sucesso na existência. Aquela cena interessante do filme que o pai levou para o prostíbulo. Exato. Foi interessante, foi engraçado. E ele lá orando com as nossas irmãs, né? Elinho, alguma colocação, Elinho? Geraldo Lemos Neto em nossos estúdios. E nesse contexto, Geraldinho, de estar sempre no meio do povo, vivendo para o povo, como é que foi o início da psicografia da obra de André Luiz, que é tão importante para a gente entender melhor as questões de Kardec a respeito da mediunidade? Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Você prefere que desligue o ar, Geraldinho? Não tem problema. Não? Tá bom. Geraldo Lemos Neto. Bom, nós vamos ter mais notícias. O Chico dizia, por exemplo, quando ele começou a psicografar André Luiz, que houve uma reação muito violenta dos espíritas, né? Que eles não aceitaram isso. Principalmente os maiorais da doutrina espírita, os chamados intelectuais do espiritismo,
tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Chico recebia cartas assim, bastante agressivas. Oxa, falando com ele. Uma dessas cartas está em nosso poder, de um espírita de Juiz de Fora, falando com ele que ele estava sendo vítima de uma obsessão, de uma fascinação de um espírito pseudo-sábio, e que ele deveria ter muito cuidado, porque imagine uma bobagem muito grande, falar uma cidade nas nuvens, onde que ele estava com a cabeça, que ele parasse com isso. Mas ele foi prosseguindo na psicografia porque ele confiava que ele estava sendo amparado por Emmanuel, pelos espíritos benfeitores, Dr. Bezerra. Inclusive, em determinado momento, quando ele duvida da existência de nosso lar, porque ele conta o seguinte: quando ele começou a duvidar da existência de nosso lar, quando André Luiz começa a contar a questão do bônus hora, não é? Então ele parou de psicografar. Aí André Luiz tirou ele do corpo e falou assim: não, para você continuar a psicografar, eu vou te levar lá para você ver. Você vê que está tudo de acordo com os meus relatos. E ele então faz uma visita à cidade Nosso Lar, espiritualmente, vê o bônus hora funcionando. O interessante é o seguinte: isso foi em 1943, a psicografia, o livro foi lançado no ano seguinte, em 44. E o que é o bônus hora, se não uma espécie de cartão de crédito que hoje todos nós temos cartão no de bolso? Crédito. E daqui mais um dia vai ser só ele mesmo. Não é? Exatamente. Você já veja que já há uma antecipação muito grande, não é? André Luiz fala, por exemplo, em aparelho comunicador pessoal. O que é isso senão o nosso aparelho celular hoje? Não é? A ministra veneranda tem lá no parque, onde ela coordena as suas palestras, uma tela plana, de múltiplas imagens. Enorme, né? Não é? Enorme. Então, você vê que ela tem até 6 projeções, essas telas que hoje nós temos nas televisões Picture in Picture, né? Então, muita coisa vai sendo... Os médicos hoje, especialmente o trabalho dos médicos espíritas, que nós respeitamos muito, capitaneados por nossa querida doutora Marlene Nobre, estão mostrando à humanidade os avanços científicos da obra de André Luiz, que foram antecipados em 60, 70 anos, e que hoje a medicina, nos últimos anos, tem chegado às mesmas conclusões, né? Então, coisas extraordinárias foram antecipadas mediunicamente. Lá, durante essa época, na década de 40, nós temos que situar também a época. Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo recebendo essas revelações espirituais bastante significativas para todos nós, como que um adiantamento da verdade. Emmanuel fala isso, está lá no livro Deus Conosco. A obra do Espírito de André Luiz são como adiantamentos da verdade. Estão levantando o véu à verdade para que nós, seres humanos, possamos compreender a nossa responsabilidade pessoal, não é? Afastando de nós a lei do menor esforço e assumindo a nossa própria vontade ou assumindo o nosso próprio caminho de espiritualização. E para isso a obra vai se desdobrar aí em 16 livros, Entre Nosso Lar e A Vida Continua, que foi publicado em 1969, que nós podemos considerar, sem dúvida nenhuma, como um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a influência dos espíritos em nossa vida. Um tratado tão importante que hoje, principalmente os espíritas do exterior, que até então não conseguiam compreender a obra de Allan Kardec. Nós tivemos, por exemplo, o testemunho do Nestor Mazotti, ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, quando nos visitou em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier. Ele disse lá de público: nós visitávamos os espíritas de outras nacionalidades e eles não conseguiam fazer reuniões mediúnicas, mesmo tendo o livro dos médiuns à mão. Só passaram a compreender a mediunidade e a participar de reuniões mediúnicas efetivas na Europa, na França, na Alemanha, na Itália, depois que o Conselho Espírita Internacional passou a traduzir as obras de André Luiz
para esses idiomas europeus. E hoje a obra de André Luiz está traduzida para mais de 25 idiomas, não é? Então é uma sequência natural da revelação espírita que vai se estabelecendo. E lá naquela ocasião é muito interessante nós vermos, porque depois que Chico desencarnou, nós tivemos acesso aos guardados da família Joviano, através da nossa querida Wanda Amorim Joviano, que nos deu as psicografias que ele desempenhou durante 18 anos na sua própria residência. O pai dela era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, residia na Fazenda Modelo, e por isso mesmo, como espírita que ele era, durante 2 vezes por semana, ele convidava o Chico para participar do culto do Evangelho no lar da família de Rômulo Joviano. E neste culto do Evangelho no lar, durante 18 anos, entre 1934 e 1952, o Chico psicografou mensagens de Emmanuel, de Neio Lúcio, de demais espíritos comunicantes. E o interessante é nós observarmos nessas psicografias que os espíritos vão falando dos livros que estavam sendo psicografados naquela ocasião. Livros de Humberto de Campos, romances de Emmanuel, os poetas e, principalmente, a chegada de André Luiz. Aliás, Emmanuel apresenta André Luiz a Chico Xavier, sabe que dia? Dia 31 de março de 1943, dia que comemoramos o desencarne de Allan Kardec. E André Luiz começa a psicografar nosso lar nesta data, 31 de março de 1943. E a partir daí, esses espíritos, Emmanuel e Neio Lúcio, vão comentando que cada livro desse, de André Luiz, tem uma função. É muito interessante. Cada um deles tem um foco definido. E a gente vai acompanhando que há realmente aquela graduação da revelação. Emmanuel chega a dizer que André Luiz é o mensageiro, não é? Que outros estavam colaborando ativamente do mundo espiritual superior para essa obra. E eu me lembro que em determinado dia de nossas conversas particulares com Chico, eu perguntei a ele se André Luiz era de fato o único autor dessa obra. E o Chico me revela que não, que esta obra na realidade veio da espiritualidade superior e que ela foi composta por uma comissão de 12 sábios da espiritualidade. E eu, curioso como sempre, né, perguntei ao Chico, então me diga quais são. Ele não queria me dizer de jeito nenhum. Com a humildade dele, não queria me dizer. Mas eu tanto insisti que eu falei com ele, pelo menos um nome você me dá, Chico. E ele falou, tá bem, eu falo quem é Sócrates. Então um dos autores da obra de André Luiz é o espírito de Sócrates, que é também discípulo do Cristo, não é? E é uma obra que vai se desdobrar e que hoje está aceita em todo o movimento, vamos dizer, 99%, não é? Isso, acho que pela sua humildade ele falou o nome do menor, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, né? Deixa eu perguntar. Eu queria que você discorresse sobre o tratado que você coloca. Como é que isso pode ser entendido? Então, o André Luiz ele faz um tratado sobre o mundo espiritual. Isso é curioso, porque uma vez eu fui convidado para participar do Congresso Espírita de Uberaba, e o tema que me deram era a obra de Chico Xavier sob o ponto de vista literário. Então eu fiquei muito assustado, tive que estudar literatura para entender como que eu ia classificar a obra de Chico Xavier, tendo em vista os diversos gêneros, são 3 gêneros literários e os diversos subgêneros da literatura, não é? E nós chegamos à conclusão que nós vamos encontrar na obra de Chico Xavier, nós estamos falando de uma obra, gente, que hoje, até hoje, nós temos 472 títulos publicados. Poxa vida. É a maior obra literária do mundo. Isso tem que ser anotado, hein? Porque muita gente fala mais de 400, 416, não, tá? É 472. 472 livros publicados, sendo que na primeira edição, 471 em língua portuguesa
e um em língua inglesa. O Chico lançou um livro em Nova York em 17 de maio de 1966 que chama-se The Word of the Spirit, que ele psicografou em inglês um ano antes, nas suas viagens aos Estados Unidos da América do Norte. Então, esse livro só teve a primeira edição, mas foi uma edição única e uma edição característica, né? Pode ser classificado também como uma obra de Chico Xavier. E 471 publicados em português. Geraldinho, você sabe e pode nos informar o que aconteceu com o Valdo Vieira, que chegou até a escrever livros em parceria com Chico Xavier e com o André Luiz, inclusive, né? O que aconteceu que Valdo Vieira se afastou, rompeu aquele relacionamento com Chico Xavier? Infelizmente aconteceu, vamos dizer assim, ele abandonou essa tarefa da consolação com Cristo, né? Eu tenho a dizer que Chico tinha uma admiração muito grande pela mediunidade dele, chegou a me dizer em determinado momento que ele sentiu muito a debandada de Valdo porque ele via que ele tinha uma mediunidade bastante fidedigna, bastante fiel aos espíritos comunicantes, e Chico depositava nele grandes esperanças. Mas ele, como todos nós, teve o seu livre-arbítrio e nos Estados Unidos da América do Norte, em 1966, ele decide abandonar a mediunidade com Jesus para se dedicar apenas ao que ele chama de tarefa de esclarecimento, né? Com todo respeito, nós preferimos seguir com Chico, porque o Chico mostrou que o esclarecimento sem a consolação é como o espírito sem alma, não é? É como inteligência sem coração. E no Espiritismo nós precisamos de Jesus. Nós não podemos tirar Jesus do Espiritismo. Não podemos tirar o cristianismo do Espiritismo, porque o Espiritismo, na realidade, é a revivescência do cristianismo. Se eu me afasto da consolação, da mensagem do Cristo, da boa nova do Cristo, eu estou me afastando da verdade maior. Infelizmente, houve esse rompimento e nunca mais eles tiveram qualquer contato. Júnior, quer fazer alguma colocação? Então, bom, o Júnior tinha me perguntado aqui sobre a questão do tratado, da obra de André Luiz, né? Então, quando nós fizemos essa pesquisa literária sobre encaixando a obra de Chico, nós fomos vendo, por exemplo, que nós podemos classificar a obra de Emmanuel, por exemplo, em dois tipos, três tipos na realidade. Nós temos os romances históricos, que são romances épicos, porque eles se referem na realidade a toda a humanidade, servem de exemplo para toda a humanidade. Nós temos dois tipos de ensaios, os ensaios doutrinários, que são justamente aqueles ensaios filosóficos que o Espírito de Emmanuel escreve sobre a doutrina espírita, e temos os ensaios evangélicos, que são as interpretações dos versículos dos evangelhos, inauguradas com o livro Caminho, Verdade e Vida. Mas quando nós chegamos a analisar a obra de André Luiz, nós chegamos à conclusão que o subgênero que mais se aproxima da obra de André Luiz é justamente o subgênero de tratado, porque o tratado ele é além do ensaio. No ensaio, o próprio nome já diz, quem está escrevendo está ensaiando o assunto filosoficamente, apresentando o assunto, as suas próprias conclusões em torno do tema. Agora, quando esse ensaio passa a um encadeamento de teorias mais profundas, quando ele passa a teses mais profundas, aliás, o próprio Emmanuel se refere aos livros de André Luiz como teses mais profundas, esse encadeamento da revelação espiritual em torno de como se organiza a vida no mundo espiritual, né? Qual que é o processo ou o mecanismo da mediunidade, tanto do ponto de vista dos espíritos
como eles fazem a influenciação mediúnica e como os médiuns aqui na Terra a recebem, são preparados para isso, ou então não estão preparados e se desviam, né? É o caso, por exemplo, do livro dos Mensageiros, que há vários exemplos de desvios dos médiuns. E, além disso, o aprofundamento da questão mediúnica, que completa o tratado da mediunidade que Allan Kardec escreveu no livro dos médiuns, mas no sentido mais prático, mostrando para nós casos práticos, efetivos, e desvendando, principalmente, a questão da influência dos espíritos em nossas vidas. Como agem os espíritos benfeitores, os espíritos guias, que nos orientam desde antes da reencarnação, na programação espiritual. Nós vemos lá o caso no livro A Reencarnação de Segismundo, não é? Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, aquela outra que foi falha, não é? Que agora me foge. Então nós temos casos disso, a questão também da influenciação deles como nossos guias espirituais e mentores, protegendo-nos. Vamos ver isso claramente no livro E a Vida Continua, não é? E também a influenciação negativa, a obsessão, como ela se dá, as razões ligadas ao pretérito, ao passado, como que a obsessão insidiosa, ela tem a ver com o próprio espírito obsedado, que não se dá ao acaso, que existem razões profundas que ligam essas almas de outras vidas, de outros compromissos, de outros enganos de vidas passadas e que se transpõem para esta encarnação e que não tem uma solução fácil. E nós vamos ver, por exemplo, que no livro Libertação, ele vai nos mostrar uma realidade mais dura do mundo espiritual inferior, com a revelação das sombras, das trevas, não é? De tal forma que nós podemos considerar o seguinte: é como se libertação, porque nós vemos lá na Cidade Estranha, nós vemos uma verdadeira cidade medieval, em que prevalece o domínio do medo, o domínio do terror, o domínio da força, não é? E nós podemos considerar isso como sendo o nosso passado. Nós já passamos pela Idade Média, né? E a vida continua, nós podemos considerar como sendo a nossa vida presente aqui na Terra. E nosso lar, nós podemos considerar como nosso futuro. Nosso lar representa a sociedade humana do futuro, uma sociedade mais organizada, mais justa, mais vinculada ao esclarecimento. Vejam, por exemplo, que interessante, a nomeação dos ministérios, dos ministros de nosso lar, os 12 ministérios, né? O principal deles, o Ministério da União Divina, depois o Ministério da Elevação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Regeneração, né? No futuro da humanidade terrestre, os nossos ministérios de governo aqui na Terra terão esses nomes também. Vinculados ao quê? Vinculados ao esclarecimento, à sabedoria, ao conhecimento, vinculados à espiritualização. E esse é o caminho da regeneração. Despertar os seres humanos para a espiritualização. Muito bem, Geraldinho. Eu vou fazer duas perguntas já um pouco polêmicas, né? E que é polêmica no Brasil inteiro, né? Quanto ao código ou uma senha para comunicação de Chico Xavier, se ele falou alguma coisa sobre isso, realmente, e também em relação a ele ser a reencarnação de Allan Kardec. Bom, eu vou começar pela reencarnação de Allan Kardec. Eu tenho convicção de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Não tenho dúvida alguma e tenho razões de sobra para acreditá-lo como tal. Nós temos diversos testemunhos de diversas pessoas. Por exemplo, os amigos nossos, todos da família Machado, já achavam isso desde Pedro Leopoldo. Desde muito. Isso não é coisa recente, não é? Porque eles observavam que Chico Xavier nunca elogiava Allan Kardec.
Nunca. Minha tia-avó, Nair, ela dizia que ela testava o Chico de toda maneira, querendo que ele elogiasse Kardec, mas ele quiabava feito... né? Não respondia, e quando ela falava maravilhas da obra de Kardec, ele falava maravilhas da obra dos espíritos que se comunicaram na época da codificação. Ele nunca se referia elogiosamente a Allan Kardec. Em 1972, Martins Peralva, então diretor da União Espírita Mineira, resolveu escrever um artigo, e com a concordância da dona Neném Aluoto, que foi presidente da União durante 33 anos, ele iria publicar esse artigo no jornal oficial da casa, que é o Espírita Mineiro. Não comentaram isso com ninguém. Somente sabiam deste artigo e o próprio Peralva, o escritor, e a dona Neném, presidente da União Espírita Mineira. Ele iria mandar, terminou o artigo, dona Neném aprovou, ele iria mandar no dia seguinte este artigo para a gráfica. Meia-noite, o telefone dizia, o Peralva era de Sergipe, então ele tinha um sotaque característico, e ele falava assim: meia-noite, o telefone tilinta, né? O telefone toca. E quem estava na outra linha era Chico Xavier. Peralva, meu nego, tira este artigo do jornal Espírita Mineiro. O espírito de Emmanuel está aqui ao nosso lado dizendo que se você publicar este artigo agora, vai nos trazer muitas complicações, porque nós estamos à plena tarefa. Mas ele está dizendo que o assunto virá mais tarde. Então, mais tarde, meu nego, você aborda o assunto. Agora, não. E, de fato, o Peralva, muito disciplinado, não publicou o artigo, mas contava isso para nós, que de forma bastante delicada e bastante humilde, ele estava confirmando, né? Porque ele poderia ter dito ao Peralva: tira esse artigo, porque não sou eu, não. Não, ele diz assim: o assunto virá mais tarde. Então, eu já sabia tudo isso. Eu participei, a partir de 1983, eu participei da diretoria da União Espírita Mineira, até 1995. Dona Neném Aluoto era amiga de Chico Xavier desde 1942, 43. Tinha convicção absoluta dele ser Allan Kardec, reencarnado. E eu, então, ia a Uberaba com a vontade imensa de fazer a tal pergunta a ele, né? Eu queria perguntá-lo. E Chico chegava lá e eu ficava bobo. Porque a pergunta morria na garganta. A presença espiritual do homem era tão grande que a gente tinha vergonha, né? Mas um dia eu tive coragem de perguntar. Eu pensei assim: eu tenho que fazer uma pergunta de forma que ele não se sinta, vamos dizer assim, constrangido de respondê-la. E também não vai comprometê-lo, não é? E eu fiquei pensando uma forma de perguntar. Aí me veio uma ideia. Eu falei assim: agora eu pego ele, né? Eu falei assim: hoje eu pego o Chico de todo jeito. E tive coragem, tremendo todo, imagine vocês. Tremendo todo, eu virei para ele e falei: Chico, você me responde uma pergunta? Ele usava o óculos, né? E quando ele ficava assim, ressabiado, ele olhava assim por cima do óculos. Ele ficava me olhando por cima do óculos, falei assim: pode, mas me olhando firme no olho, né? E eu tremendo todo, virei para ele e falei assim: o senhor pode me dizer onde está Allan Kardec hoje? Aí ele deu uma gargalhada, assim para trás, olhando assim, ficou em silêncio um pouco e respondeu assim: pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Não disse nem que sim, nem que não, mas também o que ele estava fazendo se não trabalhar muito, pela doutrina, né? Eu não fiquei satisfeito, obviamente que não. Passados esses anos todos, em 1992, o nosso companheiro Adelino da Silveira é chamado em Uberaba, e nós soubemos por ele mesmo que o Chico, ele tinha escrito um livro chamado Kardec Prossegue. E o Chico mostrou ao Chico, o Chico pediu para ele guardar. Assim como ele tinha falado com o Peralva, o
Chico pediu para ele guardar. Mas em determinado momento, ele mandou chamar o Adelino. E mandou também chamar o casal Nena e Francisco Galves. E falou com ele: agora o Espírito de Emmanuel está pedindo que vocês podem publicar este livro. Então quem deu autorização ao Adelino para publicar Kardec Prossegue foi o próprio Chico. E ele não só publicou este livro pela Cultura Espírita União de São Paulo, uma das maiores editoras de livros de Chico Xavier, dirigida pelo casal Galves, não é? De um grande amigo do Chico, que é Adelino da Silveira, um livro que pela primeira vez aborda a tese de Chico ser Allan Kardec de público. Qual não foi a minha surpresa, eu residindo em Belo Horizonte, que eu recebo este livro pelo correio, autografado pelo Chico. O próprio Chico me manda, a mim e a Eliana, minha esposa, o livro autografado. Aí eu falei assim: agora eu pego danado, agora eu pergunto, agora eu vou ter coragem. Ele mesmo que está me mandando, não é? Isso foi em janeiro de 92, em fevereiro ou março, logo depois, final de janeiro. Em início de março nós fomos a Uberaba. E aí eu fui com toda a vontade de perguntá-lo. E chegando lá, o mesmo assunto aconteceu. Eu fiquei bobo. Nós estávamos almoçando, eu, Chico e Eliana, somente. E eu com aquela vontade de perguntar, né, mas fiquei sem coragem. Ele vira-se para mim e fala assim: Geraldinho, o que é que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? E eu então falei assim: ai, Chico, eu achei que é a expressão da verdade. E ele me perguntou: por que você achou isso? Aí eu comecei a contar os casos todos, desde a minha família. Por exemplo, o caso que se contava muito em Pedro Leopoldo, e até em Uberaba, quando os grupos de jovens iam visitá-lo e cantavam as músicas, né, no violão. Música para Dr. Bezerro, o Chico acompanhava, cantava. Música dedicada a Meimei, o Chico acompanhava e cantava. Música dedicada ao espírito de Irmã Sheila, né? A Maria de Nazaré, a Jesus, tudo ele cantava. Na hora que era música para Allan Kardec, ele ficava em silêncio, abaixava a cabeça e fechava o olho assim, esperando o povo cantar. Não acompanhava. Então esses casos todos eu fui relatando para ele. O caso de Peralva, o caso, quando eu lhe perguntei onde é que está o espírito de Allan Kardec hoje, e o senhor me respondeu que ele estava trabalhando, pode-se dizer que anda trabalhando muito. De modo, Chico, que eu acho que é a expressão da verdade. E ele começou a chorar. E ele começou a chorar com muita emoção, passando assim a mão esquerda, desculpe, diante dos olhos, olhando assim para cima, como se ele estivesse vendo alguma coisa que naturalmente nós não víamos. Mas se ele começou a chorar, nós também abrimos o bué, né? Porque a emoção da hora foi tão grande que eu não tenho como transmitir a vocês a emoção desta hora. E ele então chorando, passando a mão diante dos olhos, ele me revela o seguinte: é um fato muito curioso este. Olhe bem, nós estávamos conversando sobre ele ser a reencarnação de Allan Kardec. E ele me diz essa frase: é um fato muito curioso este, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, nós sabemos pela biografia dele que nessa encarnação ele era de família católica e que ele só teve contato com o Espiritismo reencarnado como Chico Xavier aos 17 anos de idade, quando ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo do casal José Hermínio e Carmen Perazzi. Como que com 5 anos de idade ele lembrava integralmente em sua memória de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? E assim, emocionado, chorando, ele terminou o assunto, levantou-se da mesa, foi ao quarto ao lado, pegou outro livro
Outro exemplar do Kardec prossegue, do Adelino, que, diga-se de passagem, na capa da primeira edição, era uma figura de Allan Kardec, várias figuras assim em degradê, que vão se transformando na figura do próprio Chico, né? E o próprio título diz muito, Kardec prossegue. Ele pega outro exemplar do Kardec prossegue e autografa para mim e para Eliana. Eu tenho os 2 exemplares autografados. Então, para mim, isso foi a maior confirmação que, de uma forma delicada e emocionante, ele nos deu a respeito desse assunto. Respeito, contudo, não acho que seja uma coisa importante, no seguinte sentido: isto não é imprescindível. Nós sabermos ou não se ele é Allan Kardec reencarnado não é imprescindível. Mas é a confirmação do que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec, e está lá no livro Obras Póstumas, que numa encarnação apenas ele não cumpriria a missão para a qual ele fora convocado por Jesus Cristo, e que ele deveria vir, no século próximo, dar sequência à própria obra, não é? Agora, respeito com toda a consideração e o carinho os irmãos que pensam em contrário, embora não compactue com o pensamento deles. Eu prefiro ficar com a minha experiência pessoal que eu tive com Chico Xavier a respeito desse assunto. E o código da comunicação? O código é uma coisa... Para encerrar, porque já chegamos quase... Tá bem. O código é uma coisa curiosa, porque eu vou dizer a vocês que o Chico era um homem de códigos. Né? Ele tinha um código comigo, ele tinha um código com Peralva, com Dona Neném Aluoto e com outros amigos. Nós sabemos que ele tinha um código com o próprio irmão, não é? Quando um deles desencarnasse, o código seria lançar o chapéu ao colo do outro. E no enterro do José Xavier, foi até um médium que naquela ocasião residia em Juiz de Fora, que recebeu o José Xavier, tirou-se o chapéu e jogou no colo do Chico, né? O Chico dizia isso para nós. E eu tenho uma experiência pessoal com ele em relação a Dona Neném Aluoto, que também houve um código entre os dois. E, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: o Chico Xavier estava encarnado ainda quando em Belo Horizonte, determinado médium, na União Espírita Mineira, entre aspas, recebeu o espírito de Chico Xavier. E a notícia correu na cidade de Belo Horizonte e chegou a Uberaba. E chegando em Uberaba, o Chico ficou muito bravo, mas muito incomodado com este assunto. Qual o nome do médium? Wagner Gomes da Paixão. E ficou bastante incomodado e chamou Eurípides, chamou o doutor Eurípides, que era médico dele, e outros amigos, e disse o seguinte: se esse pessoal faz isso enquanto eu ainda estou na carne, o que dirá não farão depois. Não é? Então, ele realmente, eu acredito que ele instituiu esse código mais para que os médiuns tivessem mais, vamos dizer assim, mais cuidado e mais vergonha na cara também. Usar o bom senso, né? Usar o bom senso. Agora, é claro que pessoas ligadas a ele, que a vida inteira estiveram ao lado dele, têm muito mais condição de receber o pensamento do Chico Xavier, não é? Como, por exemplo, a nossa querida Marlene Nobre, a nossa Nena Galves, o próprio Carlos Bacelli, que são pessoas que estiveram ao lado dele durante tanto tempo, não é? Então, eu acredito até no seguinte: o Chico deve estar trabalhando muito mais hoje na espiritualidade do que quando ele estava aqui na carne, porque o corpo certamente era um limitador, e ele estará perto onde está o sofrimento, onde está a necessidade. E para nós ele revelou em determinado momento que o espírito de Emmanuel reencarnaria, como de fato reencarnou no ano 2000, e que ele estaria escrevendo quando o Emmanuel se apresentasse na mediunidade da psicografia, já como um jovem médium, aqui, agora, no século XXI, e Chico Xavier escreverá através dele,
não é? Que eles trocariam as posições e que o compromisso dos dois com o Brasil e o Espiritismo somente se encerra em 2100. Poxa vida. Elinho, vamos então às despedidas de Hélio Matos Correia Júnior, que esteve aqui conosco. Não apareceu lá na câmerazinha, Elinho. Você está ao lado da câmera. Tranquilo. Aqui só da gente sentir o ambiente já vale a oportunidade. Então a gente mais é para agradecer essa possibilidade que o Geraldinho oferece para a gente de compartilhar, né, esses momentos tão agradáveis que ele viveu perto daquele homem especial que foi Chico Xavier, e desse espírito especial que ele continua sendo para a gente, né? Então eu espero que a gente possa cada vez mais absorver as possibilidades que nos são oferecidas através do conhecimento do Geraldinho. As despedidas de Hélio Matos Correia Júnior, agora o Walter Perry Cefalin Júnior, o Júnior como é conhecido. Eu agradeço a presença do Geraldinho e foi um banho de luz para todos nós. Muito obrigado. Aí, Geraldo Lemos Neto, suas despedidas aos nossos ouvintes e também aos amigos do site. A nossa alegria de estar aqui, nossa gratidão. A gente está aqui, esse banho de luz é de Chico, viu, gente? Porque eu costumo brincar que eu sou médium papagaio, eu só repito o que eu ouvi e nada mais. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, então, obrigado Júnior, Elinho, muito obrigado Geraldo Lemos Neto por esta tarde maravilhosa aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Geraldinho, eu sempre peço para o convidado fazer a prece de encerramento. Você faz uma prece para a gente em 30 segundos? Vamos lá? Amado Mestre, Senhor Jesus, Mestre de bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, a serviço de Tua mensagem gloriosa de libertação espiritual. Permita, Mestre amado, que Teus mensageiros, nossos benfeitores da vida maior, consigam nos auxiliar no caminho a seguir, doando-nos a força necessária, a coragem, a perseverança e a paz no serviço e no amor a realizar. Que em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, assim seja. Assim seja. Muito bem. Encerramos esta edição do programa A Voz do Espiritismo. Desejamos que todos contem sempre com a presença de Jesus, o amorável Rabi da Galileia.